Nesta palestra, como de costume, vou falar sobre você e vou falar sobre uma parte muito interessante do seu corpo chamada trato gastrointestinal. Seu trato gastrointestinal tem cerca de 8 metros de comprimento. Ele começa na boca e termina no outro extremo. E vamos dar uma olhada no que acontece com a comida no prato para quebrá-lo em pequenas partículas microscópicas que podem então ser absorvidas pelo sangue. E amanhã de manhã, na palestra sobre o fígado, vamos ver o que acontece quando entra no sangue. Mas nesta palestra vamos observar o fascinante processo que quebra aquele alimento sobre o qual você provavelmente está sonhando, que você teve no almoço de domingo em pequenas partículas microscópicas absorvendo-o no seu sangue. E toda a comida vai para a boca. Portanto, a boca é o primeiro órgão da digestão. A boca é a única área sobre a qual temos controle quando a comida entra. Temos controle sobre o que entra. Temos controle sobre o ambiente ao redor quando ela entra. Também temos controle sobre quanto tempo ela fica realmente na boca. E também temos controle sobre a frequência com que entra. Então, essa é basicamente a única área sobre a qual temos total controle. O pH da boca é um pH alcalino e existem apenas 2 grupos alimentares que são decompostos na boca. Muitas pessoas nem percebem que algo começa a ser decomposto na boca. A enzima que é liberada na boca e decompõe o amido é chamada ptialina, e a ptialina é o que muitas vezes é chamado de amilase salivar. A amilase salivar quebra o amido. Ela não o quebra completamente. Como você verá ao longo do processo, ela inicia a quebra. Quando as crianças nascem, elas não têm dentes e não têm amilase salivar. E os primeiros dentes das crianças têm quando estão ou desenvolvem, geralmente por volta dos 7, 8, 9, 10 meses, 11, 12 meses de idade, são 4 dentes superiores e 4 dentes inferiores. E esses dentes são chamados de dentes de leite. Sabe por quê? Isso é tudo que o bebê deve ter, é leite, mas também é a hora de saborear. É uma boa hora para deixar seu bebê ter um talo de aipo, para chupar um pouco, talvez um pedacinho de maçã em um saco de rede para chupar, talvez um pouco de pepino para chupar, talvez um pouco de feijão cozido no vapor para chupar. É hora do sabor, e quando o bebê é gradualmente introduzido a alimentos assim, dá tempo para o intestino se ajustar aos novos sabores que estão chegando. Os próximos dentes que surgem são os molares. Agora, os molares surgem aqui atrás. Molares trituram. E quando os molares estão totalmente formados, a ptialina é liberada pelas glândulas na boca e a ptialina decompõe o amido. Veja, o que trituramos, isso são os seus grãos. Então, até os molares aparecerem, os bebês não devem consumir nenhum grão. E qual é o primeiro alimento que dizem as mães para darem ao bebê como regra? Cereal. Cereal. Puro amido. E quando vai para a boca do bebê, geralmente sai imediatamente, porque até o bebê ter dentes, e mesmo quando o bebê tem dentes, porque meus bebês foram amamentados por vários anos, eles sugam com a língua e o lábio superior. Isso desce. Então, quando essa mistura, você sabe, o Ferax entra, o bebê automaticamente faz isso. E você sabe o que acontece com o Ferax? Ele sai direto da boca novamente por causa dessa ação. Então a mãe recolhe e coloca de volta. Já viu mães fazerem isso? Recolhe, coloca de volta. Recolhe. Para mim, isso desafia a razão. Simplesmente desafia a razão. Sabe, as crianças não deveriam comer até poderem sentar, até poderem se alimentar sozinhas e até terem dentes para mastigar. E quando as crianças recebem comida pastosa, sabe, elas podem chegar aos 3, 4, 5 anos e não comerão nada a menos que seja pastoso.
Mas quando as crianças são alimentadas com comida sólida, como eu estava dizendo, quando elas conseguem sentar e chupar, seus dentinhos da frente fazem pequenas mastigadas. Minha neta de 10 meses, Esther, estávamos todos jantando juntos. Estava frio e estávamos na Tasmânia. Então colocamos um grande lençol no chão da sala onde a lareira estava e comemos lá. E o que nossa menininha quer fazer? Elas são muito sociáveis, não são? Mas ela só tem 3 dentes. Ela pode sentar, ela consegue se alimentar sozinha, mas só tem 3 dentes. Minha filha disse, mãe, o que fazemos? Eu disse, dê a ela um feijão verde cozido no vapor, porque isso fazia parte da nossa refeição. Ela ficou tão feliz. Ela achava que estava fazendo exatamente o que estávamos fazendo. E você sabe, em 20 minutos, meia hora, quando terminamos, ela tinha comido 1 centímetro. E havia pequenos pedaços de comida ao redor dela, onde ela mastigou pedacinhos com os 3 dentes. É assim que deve ser. É assim que deve ser. E não é até que os molares estejam totalmente erupcionados que as glândulas na boca liberam ptialina, que vai quebrar o amido. Então, eu não dei a nenhum dos meus bebês qualquer amido até terem um bom conjunto de dentes. Meu filho James tem 39 anos e ele não comeu nenhum alimento sólido até ter 16 meses de idade. Agora você nunca ouve falar de tal coisa. Muitos pais querem ver o que vai acontecer. E, a propósito, qualquer coisa que você der para minha netinha Esther, ela vai comer. Então, por que os bebês ficam irritadiços? Você acha que a Esther ficaria feliz com um talo de aipo se provasse sorvete, chocolates? Hein? Biscoitos doces? Não, não, não. Veja, os pais determinam os gostos de seus filhos. Desculpe, mas é verdade. Porque você olha para um bebê engatinhando, eles comem qualquer coisa que encontram. Se encontram uma lagarta, eles comem. Então, de onde vem a seletividade? Portanto, é o amido que começa a sua quebra na boca desde que você tenha todos os seus molares. O outro alimento é uma gordura saturada. A gordura saturada começa a se decompor na boca. A gordura saturada é uma combinação de ácidos graxos de cadeia curta e média. E embaixo da língua existem glândulas sublinguais que liberam lipase lingual. E lipase lingual é a enzima que quebra a gordura saturada. Então, a gordura saturada é única porque a quebra começa na boca. Essa é a única digestão que acontece na boca. Mas algo muito importante também acontece na boca, que é mastigar. Temos dentes por uma razão. Devemos mastigar, mastigar, mastigar até que nosso alimento esteja quase líquido e então a comida desce pelo esôfago através deste pequeno portal aqui chamado esfíncter cardíaco e entra no estômago. Então, o estômago é o próximo órgão da digestão. E o estômago não é um ambiente alcalino. É um ambiente ácido. E é muito importante que seja um ambiente ácido. Veja, as dobras que revestem o estômago são assim. E elas são revestidas com glândulas gástricas. E 2/3 dessas glândulas gástricas liberam muco. E o que isso faz é fornecer uma espessa parede mucosa, protegendo o estômago sobre o que é liberado aqui. Agora, o que é liberado aqui é pepsinogênio e a outra enzima que é liberada lá é o ácido clorídrico. Agora, em um ambiente ácido, pepsinogênio e ácido clorídrico se unem para liberar pepsina. E a pepsina é a enzima que decompõe a proteína. Então, o único alimento que é degradado no estômago é a proteína e é degradada pela pepsina. O ácido clorídrico desempenha um papel muito importante. Veja, o ácido clorídrico não só se une ao pepsinogênio para liberar pepsina que decompõe a proteína, mas o ácido clorídrico é antifúngico, antibacteriano. Então, se algum fungo ou levedura ou bactéria estiver presente no alimento que estamos consumindo, se você tiver um ácido clorídrico bem forte, ele basicamente o aniquila. E
E você pode ver porque Deus quis que essa união acontecesse aqui, porque se a pepsina estivesse aqui, a pepsina poderia começar a quebrar o revestimento do estômago. Algo também é liberado aqui e isso é o fator intrínseco. O fator intrínseco é muito importante para a absorção de B12. Então deixe-me contar a história da B12. Vamos supor que isso seja B12. Nos alimentos, a B12 está ligada a uma proteína R. E quando a B12 e a proteína R chegam ao estômago, o ácido clorídrico quebra essa união. O que também é liberado no estômago é o fator intrínseco. Agora, o fator intrínseco e o B12 livre viajam juntos por todo o trato digestivo até chegarem à última parte do intestino delgado. Então, o fator intrínseco e o B12 se unem e são agora absorvidos pelo corpo. Portanto, se alguém tem B12 baixa, pode simplesmente significar que tem ácido clorídrico baixo. Ou o intestino não está produzindo fator intrínseco, porque uma vez que a B12 é absorvida, há uma circulação enterohepática que conecta essa área com o fígado, e a vitamina B12 pode estar constantemente circulando. Então alguém pode não ter vitamina B12 na sua dieta por 30 anos antes de apresentar uma deficiência de vitamina B12. Então, se alguém tem uma deficiência de B12, a primeira coisa que examino é a função do estômago. E um dos sinais de que alguém tem baixo ácido clorídrico é que 6 horas após comer, ainda se sente cheio. Veja, se tivéssemos um ácido clorídrico bem forte, ele decompõe o alimento, é claro, com a conexão da pepsinogênio, rapidamente. Nunca conheci alguém com excesso de ácido no estômago. Se alguém diz, tem um estômago ácido demais, minha pergunta é, como você sabe? Eu posso sentir isso queimando. O problema não é o ácido, o problema pode ser que você está desidratado e não tem muco suficiente, porque o muco é 99% água. Eu sei que é ácido porque continua subindo aqui. Bem, o problema não é o ácido, o problema é este pequeno portão aqui. Você vê esse pequeno portão chamado esfíncter cardíaco? Ele deve estar fechado e se estiver fechado, nenhum ácido virá subir. Então, por que o ácido subiria? Porque esse pequeno portão está fraco. Por que estaria fraco? Muita gente hoje em dia toma café da manhã como um mendigo, almoça como um mendigo e janta como o rei e a rainha juntos. E então, deitam-se à noite e a gravidade pressiona contra aquele pequeno esfíncter cardíaco, enfraquecendo, e aquele pequeno músculo. Bem, aquele pequeno esfíncter é um músculo, e quando está relaxado, está fechado. E quando se contrai, ele abre. Então, estresse, quando todos os músculos se contraem, pode abri-lo. Então, duas coisas vão curar o refluxo ou azia. Uma é tomar café da manhã como um rei, almoço como uma rainha e jantar como um pobre. E tome magnésio 3 vezes ao dia. É tão simples assim? É. Não é uma boa notícia? E se alguém toma antiácidos para parar o ácido de subir, qual é a minha próxima pergunta? O que vai quebrar a proteína agora, hein? E você sabe o que a longo prazo os antiácidos que estão descobrindo agora? Câncer de cólon. Porque a proteína não está sendo decomposta. Proteína parcialmente digerida está chegando ao cólon e então o corpo diz, o que você está fazendo aqui? Rápido, temos que criar muitas bactérias para lidar com isso. E esse excesso de bactérias pode começar a corroer a parede do cólon. E se alguém me diz, estou tomando antiácidos há 25 anos, está funcionando? 25 anos? Qual é a definição de insanidade? Fazer o que você sempre fez e esperar resultados diferentes. Então, o que causaria um enfraquecimento na produção de ácido clorídrico? Beber durante as refeições. Veja, a digestão é um processo químico. E toda aquela reação que acabei de mostrar só acontece em um ambiente ácido. Se as pessoas estão bebendo durante as refeições, isso dilui o ácido e você não obtém essa conexão. E é um hábito americano, não é?
Certamente um hábito australiano. Michael e eu vamos a um restaurante e o garçom, qual é a primeira coisa que ele pergunta? O que você vai beber? O quê? Não vamos beber nada. Nós apenas traremos água para vocês. Agora, se dissermos não, obrigado, cada garçom do restaurante vem até nós. Vocês não têm agu, nós deixamos eles colocarem a água lá. Certo? Isso apenas os mantém quietos. Acho que é porque as pessoas estão tão ocupadas. Elas não têm tempo. E se sentam para comer. Eu não bebi. E então, eles estão bêbados, o quê? E muitas pessoas acham que só vão descer a comida com a bebida. Descer a comida com a bebida? Basicamente, elas lavam todas as suas enzimas digestivas. Deveríamos parar de beber água, idealmente, meia hora antes da refeição e retomar cerca de 1h30 após a refeição. Essa 1h30 permite tempo para que as enzimas digestivas comecem sua decomposição. Se alguém estiver com sede após uma refeição, pode tomar um gole, mas muito líquido com a refeição vai diluí-la. Também quando as pessoas comem a cada poucas horas. Veja, nós temos um estômago, e esse estômago, há muita pesquisa para provar isso. Esse único estômago leva de 3 a 4 horas para digerir. E então esse estômago adora um descanso de 1 hora. Então, o que há entre as refeições? São 5 a 6 horas entre elas. Certamente não para crianças. Você sabia que elas têm o mesmo trato digestivo? E você pode ter notado, eu percebi bem cedo, que crianças dizem que estão com fome quando estão entediadas. Você já notou? E muitas vezes, quando se sente uma dor de fome entre as refeições, é frequentemente desidratação. Um dia meu filho Peter veio até mim e disse: mãe, a água não está mais funcionando. Eu olhei para o meu relógio e disse: ótimo, é hora do almoço. Quando a água já não resolve, geralmente é hora de comer. Além disso, o que esgota o ácido clorídrico é comer grandes quantidades no final do dia. Veja, quando vamos dormir à noite, nosso estômago quer dormir também. Então, se há uma grande refeição lá dentro, sabe, tudo desacelera. O estômago, essa digestão vai ser muito lenta. E quando a pessoa acorda de manhã, ela sente vontade de comer? Não. Agora, meu filho James, ele é construtor, ele se exercita todos os dias, ele é muito em forma. Ele come 4 refeições por dia. Ele toma café da manhã às 5h30 e o metabolismo dele é tão rápido, porque ele trabalha tanto, que ele faz outra refeição às 11 e outra refeição acho que por volta das 4. E ele vai à academia à noite, malha e come alguma coisa por volta de 7h30, 8 horas. E isso faz bem para ele. Você consegue ver como tem que jogar com o que funciona para você? Um homem me disse: cresci com 8 irmãos. Nossa mãe e nosso pai diziam: vocês terão a refeição principal no café da manhã, refeição principal no almoço. E é isso. Ele disse: estamos trabalhando duro na fazenda. Ele disse: entrávamos em nossos carros e íamos à cidade comer porcarias à noite. Essa mãe seria muito mais sensata em perceber que tem garotos em crescimento que estão trabalhando duro e fornecer algo para eles comerem à noite. Então, uma refeição à noite que digerisse rapidamente poderia ser fruta, ou uma salada, ou sopa. Rapazes em crescimento podem tomar 4 tigelas de sopa ou uma bebida de proteína. Uma bebida de proteína pode ser digerida facilmente. Você só precisa descobrir o que funciona para você. E seu corpo rapidamente dirá o que está trabalho. Então, é isso que é decomposto no estômago, proteína e somente proteína. Todo o seu... E a digestão do amido é interrompida porque estamos agora em um estômago ácido. E então avançamos e chegamos à primeira parte do intestino delgado, que é chamada de duodeno. E o duodeno tem 2 órgãos principais que estão esvaziando nele. Note que temos o fígado aqui, a vesícula biliar. A vesícula biliar é um reservatório de bile, e esse duto biliar desce, conecta-se com o pescoço do pâncreas e esvazia-se no duodeno. É um ambiente alcalino no duodeno. E a enzima que é liberada da sua vesícula biliar, então vou apenas dizer VB para a vesícula biliar do duodeno, é a bile. E a bile é uma enzima que decompõe ácidos graxos de cadeia longa, então estas são as suas gorduras insaturadas. Portanto,
Muitas dessas gorduras são gorduras vegetais, sabe, encontradas nas suas nozes, nas suas sementes. Do duodeno, o pâncreas também libera algumas enzimas e o pâncreas libera a lipase pancreática. E a lipase pancreática faz a quebra final das gorduras insaturadas. São os ácidos graxos de cadeia longa. Então, a bile começa e a lipase pancreática finaliza. O pâncreas também libera a amilase pancreática. E lembre-se, a petialina é uma amilase salivar. Então, a amilase salivar petialina inicia a digestão. É interrompida no estômago, chega ao duodeno e a amilase pancreática finaliza a digestão do amido. O que também é liberado no pâncreas é a tripsina. E a tripsina é a enzima que finaliza a digestão das proteínas. Então, a digestão de proteínas começou no estômago e foi finalizada no duodeno sob a ação da tripsina e quimotripsina. Então, esses são dois enzimas que quebram proteínas. Tenho boas notícias, vai ficar mais fácil agora. Essas eram todas as palavras difíceis. A partir disso, estudantes, qual é o principal órgão da digestão? É o pâncreas. A maioria das pessoas pensa que toda a digestão acontece no estômago, mas isso não é verdade. Agora, uma das grandes vantagens da gordura saturada é que ela não precisa de bile, não precisa de lipase pancreática, porque a decomposição começou na boca. Então, para pessoas com problemas no fígado, vesícula biliar, problemas pancreáticos, qual é a melhor gordura para elas? Coco, sim, coco é muito fácil de digerir. Mas você pode ver que se o estômago não estiver ácido o suficiente e a pepsina não conseguir decompor a proteína, então a proteína chega ao duodeno e a tripsina e a quimotripsina apenas começam a decomposição. E elas deveriam estar finalizando a decomposição. Em cada etapa, o papel de cada órgão é muito importante. E se a pessoa comeu muito rápido e não deu tempo para a petialina começar a digestão do amido, um amido não digerido chega ao pâncreas, a lipase pancreática começa... a amilase pancreática começa a decomposição enquanto deveria estar finalizando. A maioria dos seus nutrientes são absorvidos antes de você chegar na metade do intestino delgado. Então, a partir da última parte do intestino delgado, é realmente apenas fibra. E quando o conteúdo do intestino delgado chega ao cólon, geralmente está principalmente líquido. Mas vamos voltar para onde o alimento é absorvido, o que eu chamo de grande final da digestão. O intestino delgado é revestido por vilosidades que se parecem com isto. E como mostrei esta manhã, essas vilosidades deveriam ter uma camada densa, parede, e aquela espessa parede gramada ao redor é composta principalmente por lactobacilos, acidófilos e bactérias bifidobacterium. Existem trilhões de micróbios lá, mas esses são os dois principais e a maioria deles é formada a partir deles. E essas bactérias são responsáveis pela decomposição final, os toques finais da digestão. Elas são particularmente importantes para a liberação das vitaminas B. Essa bactéria também é importante para a absorção de seus nutrientes. Atravessam e entram no sangue. E claro que essas vilosidades têm redes de capilares por todo o seu interior. Isso parede espessa de gramado
Esses micróbios são responsáveis por proteger o sangue. Cor errada. Proteger o sangue contra patógenos nocivos que possam estar no intestino. E esses micróbios são responsáveis por nutrir as células que revestem o trato gastrointestinal. Não é à toa que eu chamo isso de o grande finale da digestão. Como você sabe se o intestino está funcionando direito? Vou lhe contar a história de um homem que veio ao nosso retiro de saúde com sua esposa. Ele tinha 68 anos. Sua esposa tinha 67 anos. Eu perguntei, qual é o motivo de virem ao nosso retiro? Ele disse, estou aqui para acompanhar minha esposa. Eu disse, certo. Eu disse, quantas evacuações intestinais você tem em média por dia? Porque fiz uma avaliação de saúde nele. Ele disse, 6. Eu disse, isso é muito. Ele disse, sim, eu tenho intestino irritável. Eu disse, você está tomando medicação? Sim. E ele listou os anti-inflamatórios e os corticoides. Ele disse, sim, recentemente o médico disse, não posso fazer mais nada por você. Eu disse, e então eu olhei para o que ele comia. Ele adorava pão, adorava carne, adorava laticínios, e adorava açúcar e adorava alguns uísques todas as noites. Veja, quando você está curando um intestino irritado, isso é o que você tem que fazer. Número 1, pare. Todos os irritantes. Quais são os irritantes? Trigo, laticínios. Na verdade, todas as coisas que ele estava consumindo. Açúcar refinado, álcool. Todos esses alimentos são como querosene para um fogo, para um intestino irritado, e ele estava consumindo muitos deles. Número 2, probiótico. Probiótico é para a vida. E aquele cortisona que ele estava tomando, isso pode destruir a flora intestinal. A coisa que ele estava tomando para supostamente curá-lo não estava ajudando em nada. Tudo o que faz é impedir que o intestino fique inflamado. E com toda essa medicação, ele vai ao banheiro 6 vezes por dia. E número 3, há uma erva chamada olmo branco, e o olmo branco reveste, acalma e cura o revestimento do intestino. Salmo 104, versículo 14, a Bíblia diz, Deus deu ervas para o serviço do homem. Olmo vermelho é uma erva notável, ela não apenas dá forma às fezes, mas também reveste, acalma e alinha o intestino. E contém um estimulante de crescimento para poder estimular a rápida cicatrização do revestimento do intestino. Eu disse, posso experimentar algumas coisas em você? Ele disse, certamente. Agora nós não servimos trigo, laticínios, açúcar refinado ou álcool em nosso retiro de saúde. Você provavelmente percebeu. Dei a ele olmo viscoso 4 vezes ao dia, de manhã ao meio-dia, 6 horas da tarde e 9 horas da noite. E eu dei a ele uma dose dupla de probiótico. Veja, ele me disse que caminha pela praia todas as manhãs e onde ele caminha, há 4 banheiros no caminho. Ele precisa porque tem que continuar entrando. Então, em sua caminhada de 1 hora todas as manhãs, ele tem que fazer 4 paradas. Nos primeiros 2 dias do programa, ele está tomando sucos. Então, estou observando-o de perto. Eu perguntei, quantas vezes você está indo? Ele respondeu, 5. Isso é 1 a menos. Nos sucos, veja, o olmo escorregadio dá forma, reveste e acalma. No segundo dia, ele estava muito feliz. Ele disse, só precisei parar 3 vezes na minha caminhada matinal hoje. E ele estava indo 4 vezes. Ele está diminuindo uma evacuação por dia? Fantástico. Está começando a ganhar forma. Quarta-feira, comer estava muito melhor. Eu disse a ele, acredito que você pode parar os seus anti-inflamatórios e reduzir pela metade o seu cortisona. Ele não estava interessado em fazer isso no primeiro dia, mas por causa dos resultados que estava obtendo, ele ficou interessado. Até sexta-feira ele estava indo 3 vezes por dia, o que é empolgante, e estava formado. O sangramento intestinal havia parado, as cólicas tinham parado. Você
Isso tudo estava acontecendo com medicação. Na manhã de domingo, ele veio correndo até mim muito animado. Ele disse: acabei de fazer minha caminhada matinal e não fui. Oh, que empolgante. Quando ele veio ao nosso retiro de saúde, por quem ele veio? Pela esposa dele. Pela esposa dele. E ele se sentou na consulta assim. Por causa dos resultados que estava obtendo, ele estava muito interessado, porque o que o médico dele acabou de lhe dizer: não posso fazer mais nada por você. Na verdade, eu sei o que vem a seguir. Eles começam a cortar o cólon. E você quer se manter longe da faca, se possível. E veja, é nossa responsabilidade mostrar ao nosso médico que podemos fazer isso. E não é maravilhoso quando você o surpreende? Vivemos em um corpo incrível. Este homem está lidando com isso há 30 anos. Quanto tempo ele esteve em nosso retiro de saúde? 1 semana. Ele não está curado, mas ele está se aproximando muito disso. Veja, a cortisona é um medicamento que você tem que reduzir gradualmente. Você tem que reduzir lentamente. Não ouvi mais nada, mas foi bastante emocionante o que vimos lá. Sabe, à medida que as fezes ficam mais formadas e menos frequentes, ele pode começar a diminuir o sliperium. Mas antes de diminuir o sliperium, minha sugestão para ele foi: pare completamente com cortisona e quando tudo se estabilizar, comece a diminuir o sliperium. Quando ele veio ao nosso retiro de saúde pela primeira vez, ele não estava interessado em parar de consumir trigo, laticínios, açúcar e álcool, mas agora está interessado. Uma das vantagens de vir a um retiro de saúde é que você pode experimentar coisas no retiro e ver o que funciona para você. Isso funcionará para gastrite, gastrite ulcerativa, síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, colite, curará todas elas. Quanto tempo vai levar? Quanto mede um pedaço de barbante? Depende de quão disposto a pessoa está a seguir o que é necessário fazer. E também depende de quantos medicamentos ela está tomando e há quanto tempo está assim. Mas não consigo pensar em um caso mais sério do que o deste homem. 30 anos indo ao banheiro 6 vezes por dia, sangue, cólicas, quase líquido. E quanto ao oposto, que é quando chegamos ao cólon grande que não funciona o suficiente? Mas antes de irmos lá, vamos dar uma olhada no apêndice. O apêndice não é um erro. Você sabia disso? O apêndice é um órgão muito importante. Ele tem um apelido. É chamado de lata de óleo do cólon. Porque o que o apêndice faz é lubrificar o conteúdo que sai para que possa passar com facilidade através do cólon. O apêndice também libera um líquido antibacteriano. Então, se o que está saindo do intestino delgado é tóxico, ele pode liberar líquido ali para acalmá-lo. Por que sairia tóxico daqui? Definitivamente, é sempre tóxico em uma dieta de carne. Veja, os cães, o trato digestivo dos cães tem cerca de 1,5 metro de comprimento. E como são carnívoros, a comida entra e sai rapidamente, enquanto nos seres humanos é cerca de 8,5 metros de comprimento. Então, quando chega aqui embaixo, está apodrecendo. Veja, este é um ambiente quente. Você coloca carne em um ambiente quente durante a noite, o que acontece com ela? Está se deteriorando. Sim, há enzimas ali que estão decompondo. Sim, isso está acontecendo, pois muitas pessoas comem carne e não estão mortas. Portanto, se alguém quer comer carne, realmente precisa complementar com muitos vegetais para que passe sem envenená-las. Outro problema com a carne é que não há fibras. E assim ela facilmente pode ficar presa nessas pequenas bolsos. Outra razão pela qual, se alguém escolher comer carne, deve ser com muitos vegetais para movê-la. Agora, se uma pessoa está comendo carne, esse alimento está putrefacendo, e se ela comer um bife, por exemplo, e sorvete de sobremesa, esse açúcar alimenta o processo de putrefação. Então, o que sai disso é bem ruim. Agora, se o que está saindo aqui é constantemente ruim, o apêndice começa a trabalhar em excesso e começa a inchar. Você já ouviu falar de pessoas com apendicite? Geralmente é apenas o pobre e velho apêndice que está sobrecarregado. Então, o que este cólon precisa, e vimos isso um pouco hoje, é de fibra.
Seus vegetais são os alimentos mais ricos em fibra. Os vegetais são ricos em fibra, ricos em minerais, baixos em açúcares, enquanto as frutas são ricas em fibra, mas são ricas em açúcares e pobres em minerais. Então, seus alimentos de cura são mais os seus alimentos vegetais. Uma das principais funções do cólon é retirar água, então as fezes são formadas, portanto, é muito importante beber água em quantidade adequada, para que o seu cólon não precise retirar muita água para formar as fezes. Então, o que acontece se uma pessoa vai ao banheiro apenas uma vez por dia? Como eles podem incentivar o cólon a funcionar mais? Escolham uma dieta rica em fibras, certifiquem-se de que estão bem hidratados, assegurem-se de que estão se exercitando. E se estiverem fazendo tudo isso e ainda assim só conseguem ir uma vez por semana? E conheci algumas pessoas que não estão. Ou geralmente quando começam isso, começam a ir pelo menos 3 vezes por semana. As células no nosso corpo desenvolvem hábitos. E muitas vezes o cólon desenvolveu um hábito. Então é realmente, mesmo que você esteja fazendo tudo certo, está no hábito de não ir. Portanto, existem ervas que revivem a função do cólon. E a mistura de chá de ervas que estamos servindo a você, chamamos de chá de cólon, porque essas ervas afetam especificamente a função do cólon. E esta é a receita. Uma parte de cáscara, 2 partes de alcaçuz e 3 partes de espinheiro. Licorice é uma raiz e buckthorn e cascara são cascas. Então, todos precisam de uma fervura suave. Então, dessa mistura, você a mistura em um pote e a receita é 1 colher de chá dessas ervas para 1 xícara de água. E depois há uma fervura suave e você os fervia, digamos, por 10 minutos. E a dose é, para a maioria das pessoas, 1 xícara à noite é suficiente. Se a pessoa for um pouco mais frequente, meia xícara à noite. Apenas em cerca de 3 casos eu já conheci pessoas que precisariam de 3 xícaras por dia, mas não para sempre. Se você continuar tomando essas ervas, chega ao ponto em que você precisa tomar cada vez menos. Basicamente, seu guia é a resposta do seu corpo. Este é o único chá que conheço que age como um laxante, mas não é viciante. Porque eventualmente você vai tanto que não precisará tomá-lo. Novamente, ao mesmo tempo, você deve comer fibras, estar bem hidratado, ter a maior parte da sua alimentação no café da manhã e almoço e comer leve à noite. Na quarta-feira à noite, vamos ver uma palestra sobre cataplasmas, onde? E você pode colocar compressas de óleo de rícino no abdômen, e isso penetra profundamente e pode ajudar a dissolver qualquer nódulo. Lá, também no nosso retiro de saúde na Austrália, temos um sistema de irrigação colônica que é muito bom para começar a limpar o cólon e fazê-lo funcionar um pouco melhor. Tudo isso é apenas água morna, entrando e sai novamente. Então, basicamente, só suaviza o acúmulo antigo. Como mencionei para você esta manhã, outro ponto importante é a posição correta ao sentar-se no trono para evacuar, para permitir que este músculo vermelho é chamado de pubo-retal. E o pubo-retal está lá para prevenir que sejamos incontinentes com o nosso cólon. E vou recapitular o que passei nesta manhã para o bem do filme e também a repetição aprofunda a impressão. Então, quando uma pessoa está sentada no trono assim, o pubo-retal está firme. Assim está segurando o cólon. Mas se alguém tem um pequeno banquinho, ou talvez tenham gasto o dinheiro na Bed Bath & Beyond e comprado um squat pot, então agora eles estão imitando a posição de cócoras. E quando os joelhos estão elevados, assim imitando a posição de cócoras, isso faz com que o pubo-retal relaxe. E quando o pubo-retal relaxa,
Então o cólon se abre e o conteúdo pode ser liberado com facilidade. Isso tira muita pressão do ânus, o que significa que pode prevenir hemorroidas e até contribuir para a cura de hemorroidas. Em muitos países hoje as pessoas ainda agacham. Conheci um jovem de apenas 25 anos e ele tinha uma fístula. O que é uma fístula? Você tem uma abertura no ânus, mas outra abertura aqui. E ele estava tão envergonhado, como você pode imaginar. Durante anos ele tinha esse inchaço e costumava dizer aos amigos que tinha esse desconforto e eles costumavam dizer, não se preocupe, são apenas hemorroidas. Finalmente ele se casou e sua esposa era enfermeira. E pela primeira vez alguém olhou para isso e ela viu um inchaço lá. E isso explodiu um dia e saiu muito sangue e pus. Mas porque ele continuou a comer uma dieta ruim, alimentos refinados, muito trigo, muita carne, a pressão continuou até o ponto em que ele agora tinha uma fístula, o que significa um buraco que passou bem por ali e voltou ao ânus dele, o que é muito desconfortável. Então o médico fez uma colonoscopia nele e encontrou um monte de pólipos aqui e removeu os pólipos. 25 anos de idade. Conversei com a mãe dele, ele tinha todos os sintomas de intolerância ao trigo e aos laticínios desde muito jovem, mas ele continuou a consumir sem saber o que isso estava fazendo a ele. Portanto, duas coisas precisavam acontecer aqui. Uma coisa é que o trigo, laticínios e açúcar refinado precisavam parar. Como começou a ser tomado para curar o cólon? E eu disse a ele, você precisa conseguir um pequeno banquinho, tirar toda a pressão nessa área aqui embaixo. Ele disse, é interessante você dizer isso porque, ele disse, há 6 meses meus amigos e eu estávamos acampando no mato. Então tivemos que cavar um buraco e agachar. E ele disse, foi tão confortável para mim, porque não tinha pressão ali. Agora eu disse a ele que uma coisa que vai acelerar essa cura é conseguir 2 bacias. E ele era um jovem bastante magro. Então poderia facilmente conseguir bacias em que se sentasse. Então 2 banheiras. Este é um tratamento de hidroterapia e é chamado de banhos de assento. Então ele se senta na banheira com água quente. É assim que ele deve se sentar. E a água está assim. Então ele tem uma banheira quente e faz isso por 3 minutos. Então ele faz um banho frio, idealmente com cubos de gelo, e faz isso por 30 segundos. E esses banhos de assento ele faz 3 vezes. Na noite de quinta-feira, Vanessa vai falar com você sobre hidroterapia. Você vê o que vem a seguir medicamente. Eles começam a cortar. Ah, ele tem 25 anos. A esposa dele está grávida do primeiro filho. E foi por isso que ele concordou em me ver. Então eu disse a ele, se você parar de consumir trigo, laticínios, açúcar refinado, começar a usar o olmo escorregadio para curar isso, começar a fazer os banhos de assento. Eu disse, faça-os todas as noites. Quanto tempo isso vai levar? 10 minutos? Eu disse, você só precisa ter as banheiras? Só precisa marcar um horário? Eu disse, isso vai trazer muito alívio? Isto, o médico tinha acabado de colocar um anel de borracha entre a fístula e o ânus. E o pobre homem, você sabe, mal conseguia andar, mal conseguia sentar. 25. Essa é a primeira de uma série de operações que planejam fazer. Eu disse, se eu fosse você, colocaria tudo isso em espera e tentaria isso. Veja, o corpo foi projetado para se curar sozinho. E ele vai se curar se você der as condições certas. Veja, o que pode acontecer é outra operação. E entre, então, outra operação e o oposto não está funcionando. E agora há muitos pólipos e alguns dos pólipos são cancerosos, então eles agora começam a remover parte do cólon grosso e então ele tem que fazer uma colostomia, que é um buraco aqui com uma bolsa. Uau, não está nada bom. Não está nada bom. Eu disse a ele, não é por acaso que estou aqui para falar com você. Acredito que isto foi um encontro divino. Ele disse, muito obrigado. Muitas pessoas estão doentes por ignorância. Então, antes de encerrarmos, deixe-me voltar ao estômago. Eu olhei para o que causa uma redução no seu ácido clorídrico. Como você pode aumentá-lo?
Pare de beber durante a refeição, comece a tomar café da manhã como um rei, almoço como uma rainha, chá como um pobre, e tome o suco de um limão com um pouco de água fervendo pouco antes da refeição, porque o limão é ácido e é um ótimo auxílio digestivo. A outra coisa que você pode fazer é colocar 1/4 de colher de chá de pimenta caiena em um pouco de água. E tenha isso bem antes da refeição. Não vai queimar? Na verdade, nunca queima, só parece. Formiga um pouco, mas também vai acordar as glândulas gástricas. E é dessa forma que você pode aumentar a capacidade do seu corpo de digerir. Enzimas de abacaxi? Essa é uma boa pergunta. Deixe-me mostrar isso para você. Agora observe que... O estômago libera pepsina e o duodeno, via o pâncreas, libera tripsina e quimotripsina. Esses 3 são enzimas proteolíticas. Proteolítico e enzimas proteolíticas ou quebrar a proteína. E há 2 plantas que têm enzima proteolítica. Uma é o abacaxi, que contém bromelina, e essa é uma enzima proteolítica. E a papaya tem papaína. Então, as enzimas proteolíticas decompõem proteínas. Então, suas enzimas proteolíticas são tripsina e quimotripsina e pepsina, que esses também são enzimas proteolíticas. A boa notícia é que você pode comprar bromelina e papaína em forma de comprimido, de forma concentrada. E eu pessoalmente preferiria que alguém usasse o suco de limão ou a pimenta caiena, porque isso estimula o estômago a produzir por conta própria. Mas se alguém tem problemas pancreáticos, pancreatite, pâncreas 1, que é canceroso, eles precisam das enzimas proteolíticas. Muitas pessoas com pancreatite ou câncer pancreático morrem de desnutrição. Você consegue ver por quê? Porque o pâncreas é o órgão principal da digestão. Portanto, se alguém tiver problemas pancreáticos, as enzimas proteolíticas, papaína e bromelaína, são vitais para eles. Alguns produtos têm algo chamado porquina, e isso é uma enzima extraída do estômago do porco. Não estou interessado nisso. Portanto, preste atenção ao ler os rótulos. E há algumas ervas que são muito amargas e estimulam a liberação de enzimas digestivas, enzimas do fígado e pancreáticas, e isso é a genciana. E dente de leão e cardo de São Marinho, ou às vezes é chamado de cardo mariano. Então, a beleza dessas 3 ervas é que elas aumentam a digestão no estômago, eles aumentarão a capacidade do fígado de liberar sua bile e também do pâncreas. Então essas 3 ervas fazem isso. Elas estimulam isso, enquanto a bromelina e a papaína basicamente podem até substituir essas outras enzimas proteolíticas.